Tem alguns espíritos que são coletivos, tipo o demoniado gadareno, uma legião. Mas existem alguns demônios que agem só. Eles não agem com ninguém. Maria Mulamba é uma delas. Nunca se viu Maria Mulamba atacar alguém, ela e outra pessoa, é ela só. E quem é atacada por Maria Mulamba não gosta de tomar banho, é depressivo, fica dizendo, não, há 10 anos atrás eu tive um trauma, 80 anos atrás, que ela é de guardar coisas ruins, começa a guardar coisas velhas, os Exus às vezes atacam em coletivo e às vezes atacam individual. Tem demônios que não atacam no individual, e tem outros que não atacam coletivo. Quem é atacado por Maria Mulamba, ela vive no passado. Vive no passado, eu tive um amor. Bem, aí é a saudade, né? Não é espírito, não. Todo mundo tem uma saudadezinha no coração, né? Mas a Maria Mulamba, ela faz a pessoa viver no passado. Por isso que está mulambo. Não gosta de banho. Ela não é violenta, ela é depressiva. E quem é atacado por ela se torna depressivo também. E vive só, trancado no quarto. Os vampiros, eles não gostam de luz, né? E ela gosta de se esconder muito debaixo da cama. A véia debaixo da cama. Inclusive, essa música, pelos espiritualistas da época, pastores, diziam que era ela. A véia debaixo da cama, a véia criava um gato. Essa véia debaixo da cama é a Maria Mulamba. Ela foi adorada nesse carnaval de 2025, né? As pessoas gostam de adorar. Como eu lhe falei, tudo é relativo. Quem gosta do Satanás pode gostar, quem quer adorar o demônio, adore. Quem quer levar para casa, leve, né? Mas hoje o cara diz, não, olha, Deus é bom, mas o diabo não é ruim. O diabo é injustiçado. Essas pessoas, elas podem adorar o diabo, a quem quiser. Leve para casa e leve para os filhos, tá? Mas, na opinião, esses são trevosos, espíritos trevosos, tá? Por que o espírito trevoso? Porque ele suga sua luz. Então, a pessoa que é atacada por um espírito desse, aí tem espíritos individuais e coletivos. Os coletivos são aquele endemoniado gadareno, né? O individual, ele é ele só. Ele não gosta de atacar. Mas o espírito cobra individual. Você já viu cobra andar de mão dadas com outra cobra? Não. Cobra não gosta nem do marido. Transa e tem um filho e não gosta nem do filho. Cobra não cria filho. Cobra pare os filhos. Se não tirar de perto, ela mata. Olha. Então, assim, nesses tempos, pastor, as pessoas estão romantizando o inferno, sim. Aquela família Adam é o romance do inferno. É a mãozinha, é a mortiça, é o cara lá, o germe, comendo braço, comendo tapuru. Isso é uma poesia. Você fez um comentário muito forte. Eles estão poetizando o inferno. Por isso que os filmes mais feitos para a criança hoje é demônios. O que está no cinema, aquele bicho da ureona, aquele é um demônio. Sabe que bicho é aquele? É um sussurrante. Eu já vi ele já me atacou na igreja batista, foi. E ele fala assim, e no desenho ele fala assim também, tem aquelas orelhas, aqueles dentes. Eu fui dirigir uma igreja batista e tinha um problema nessa igreja batista. E o problema era no quarto. Olha, e eu dormia na igreja. De vez em quando eu dormia, eu acordava no chão. Aí a igreja disse, vamos ajeitar o quarto do pastor para o senhor dormir. Eu digo que está certo. Olha, para você ver, estão poetizando o inferno. Eu gostei demais dessa palavra. Estão romantizando o demônio lindo, o motoqueiro fantasma, aquilo é uma chucaveira. Olha. No Nordeste também se poetiza o inferno, né? Quando você quer elogiar alguém, você diz, fulano é o cão dos infernos. O cara, sou o cão, tem até uma música, né? Onde uma cantora que eu gosto muito dela, um cantor que eu também gosto muito dele, disse, você, fulano, é o cão dos infernos. E ela,
É um elogio danado aqui no Nordeste. Você é o cão. Você é um demônio. Eita, olha. Estão poetizando o inferno mesmo. Os desenhos, foi proibido desenho, quase não tem mais desenho, né? Tipo Patinhas, Pateta, agora é só demônio, só bicho da ureona, uns bichos extraterrestres. Esse bicho da ureona que está aí no cinema, né? Eu não assisti o filme dele ainda, mas eu vou assistir para ver as mensagens subliminares. Aquilo é um espírito. Aí eu fui tomar conta da igreja, né? Aí assumi a igreja. E a igreja disse, vamos ajeitar lá o primeiro andar para o senhor dormir lá. Aí compraram um colchão, colocaram numa cama velha lá e eu fui dormir no quarto. Na primeira noite, à tarde, 3 horas da tarde, eu tinha feito o culto da manhã, né, a escola dominical, aí almocei e fui dormir nesse quarto. 3 horas da tarde. Mais ou menos às 2 eu me deitei, quando foi 3 horas, um bichinho desse da orelha grande encostou perto de mim. Aí ele fez... Era ele me mandando eu ir embora, ó. Vai embora! Vai embora! Aí eu olhei para ele e disse: eu não vou não, o sangue de Cristo tem poder. Me levantei da cama, passei a mão no rosto, eu digo: aqui tem um demônio. O que é que aconteceu aqui nesse quarto? Olha, e a igreja não acreditava muito não, os líderes, né, da igreja, ó. Aí eu disse, para a gente saber a história da igreja, a gente vai tomar um cafezinho na casa do fuxiqueiro da igreja, que toda igreja, os fuxiqueiros são úteis. Então, eu vou tomar um cafezinho na casa de um membro antigo da igreja. Não é fuxiqueiro, é só um membro antigo. Tá bom, vamos lá. E aí eu fui tomar um cafezinho lá na casa do membro mais antigo da igreja, da época. E no café vai, um café se vai, um café se vem, e todo mundo fica sabendo de tudo, meu bem. Um café se vai, um café se vem, você fica sabendo de tudo, meu bem. E aí, eu disse, e aí, como eram os outros pastores da igreja? Me conta um pouquinho da história da igreja. E o cara disse, rapaz, o outro pastor era do Recife. Mas ele saiu correndo daqui. O que foi que houve? Não, que tinha a missionária, né? A missionária, a esposa dele. E a esposa dele, ele viajava para o Recife. E ela não queria dormir só com 2 crianças. Então ela chamava a minha esposa e elas dormiam naquele quarto que a gente colocou o senhor para dormir. Aí, de repente, entrou uma entidade lá na igreja. Que, rapaz? Entrou uma entidade. E essa entidade entrou na missionária. O que foi? Então, o pastor disse, eu vou para o Recife, a minha esposa tem medo de dormir sozinha, porque ela já tinha visto um negócio na igreja, a igreja era assombrada. A igreja era assombrada. Olha. E aí, o cara disse, vá dormir com ela. Aí, tinha 2 guris da missionária, aí ele levou mais um, foi 2 dessa outra irmã. E a irmã está lá, foi, pastor, fui dormir lá. E aí, irmã? Quando foi próximo à meia-noite, a gente estava dormindo, aí a missionária se levantou da cama e fez... Mas rapaz, eu me levantei, pastor, olha, e a missionária sentada na cama com um zoião, pastor, eu quase me caguei, pastor. A gente, que é isso, irmão? Foi. E aí, pastor, eu não sei o que fazer. Aí eu fui, missionária, missionária, missionária. E o guri dela no berço, o outro na cama e o meu de lado de eu. Sim. E aí? Ela ficou sentada e ela olhava para mim e fazia... Aí ela se levantou, pastor. Se levantou e desceu para o banheiro. Aí desceu as escadas. Aí tinha um banheiro lá embaixo na cozinha da igreja. Aí ela entrava no banheiro e... Plipá! Batia a porta do banheiro. E subia. Aí ela subia. Ela não olhava, pastor, para as escadas. Ela não olhava para o degrau. E eu ficava com medo que a escada lá não tem corrimão, né? Aí ela disse, eu ficava com medo que a escada não tem corrimão, pastor. E ela fazia... E subi na escada, pastor. E eu não sabia o que fazer, que era muito guri. Eram os filhos dela, meus filhos. O que eu ia fazer, pastor?
Mas, rapaz, que história, velho. Eu digo, e aí, irmã? Não, ela começou meia-noite. E sentava na cama e fazia. E levantava e descia pro banheiro. E chegando no banheiro, ela batia a porta do banheiro. Pá! Pá! Olha! Virgem Maria, irmã. E eu tinha medo, ela dizia. Porque antes do banheiro tem a cozinha tem faca. E eu fiquei com medo dela subir com a faca. Então eu fiquei até 3 horas da manhã, pastor. Essa mulher descia, subia, subia. E ela não olhava o degrau. Ela não olhava pro degrau, ficava com medo dela errar o degrau e cair lá embaixo. E alguém dizer que foi eu que joguei ela. Meu Deus. Eu cheguei uma hora que eu gritei. Missionário, irmãos, mas ninguém nem percebeu, ninguém nem foi lá na igreja. E aí ela ficou numa crise nervosa. E aquela mulher descia as escadas, batia na porta do banheiro da igreja, ficava lá. Aí saía, abria a porta do banheiro da igreja, subia e sentava na cama e ficava... Aí descia de novo. Ave Maria, crente aos padres. E aí, quando foi 3 horas para 4, pastor, o dia já estava clareando e eu tremendo. Se eu corresse com meu filho, ficavam os 2 filhos dela. Não dava para eu carregar 3 crianças na mão. E aí, se eu corresse e ela matasse as crianças? Olha. E quando o dia começou a clarear, ela deitou na cama, de 3 para 4 horas da manhã, ela deitou na cama e fez... E aí ela caiu para trás e dormiu. E eu fiquei em pé perto dela, porque se ela viesse atacar as crianças, eu dava um murro nela, me agarrava com ela, né? Foi cenas de terror. Eu digo, mulher do céu, e aí? Não, e aí que eu fiquei em pé, olhando para ela até 5h40 da manhã. Quando o sol nasce aqui no Nordeste, é 5h40 da manhã. Olha, e eu com os olhos quadrados já, pastor, tremendo. E eu não sabia. Eu vou lá embaixo, e eu querendo ir no banheiro, e eu não... me segurando, as crianças dela lá no berço, a minha na cama. E aí, pastor, quando foi 5h30, 5h40, pastor, ela fez... Oi, irmã, tá olhando pra mim? Aí ela, tô. Oxe, o que foi que houve? Bom dia, tá muito cedo, né? Que hora é? É 5h40. Oxe, tá muito cedo, vamos dormir mais. Bora, peraí que eu vou no banheiro. Ela foi mijar no banheiro, deu uma mijada, um relâmpago, xixi relâmpago, subiu a escada, a irmã tava lá, larali, laralá, larali, laralá, larali, laralá. Aí ela comunicou ao pastor, que era o marido da missionária. O pastor não acreditou, porque ele era teologozão, né? Teologozão é outra coisa, né? Olha, 6 meses depois essa irmã enlouquece, fica louca. A missionária, ela tem crises nervosas, cai batendo. Olha, e aí o marido deixa a igreja e leva ela para o Recife e ninguém sabe o que foi que houve, não. Ele seguiu o destino. Ninguém sabe se ela ficou boa, se ela ficou ruim. Aí eu disse, é um espírito que tem lá. Olha. E que era exatamente esse espírito que apareceu para mim 3 horas da tarde. Vai embora! Que é esse filme que vai passar agora no cinema. Esse bicho dos orelha grande e dos dentuços. Dá uma olhada na voz dele. Dessa a voz dela. E aí, gente, eu disse, pois tem um espírito aqui. Aí esse espírito desapareceu para mim como fosse a primeira mulher da igreja, que era a missionária, a primeira mulher da igreja, que fundou praticamente a igreja, né? Que era conhecida como a mulher, a irmã, a esposa do irmão Bill. Era. Aí eu disse, você não é esposa do irmão Bill não, tá? Você é um espírito. Quem é você? Olha.
Então eu procurei os pastores, falei com eles. Eles, não, lá vem tu, rapaz, tu trabalha com libertação, liberta você lá. Eu digo, é porque é uma força que está lá, que eu preciso de legalidade para atacar essa força. Ela está aparecendo para mim, mandando eu ir embora. E esse demônio, já viu demônio em igreja? Eu digo, gente, não tem demônio no céu? Quanto mais numa igreja de tijolo. Não, vamos fazer um culto, eu quero 3 líderes da igreja, e a gente faz um exorcismo. Não, deixa isso pra lá. Pronto, pode ir lá agora. Se tiver mais de 5 membros, eu não sei o que eu diga. Pode ir lá. Olha lá. Essa igreja é assombrada. E quem estiver lá vai se lascar, porque o espírito ataca. Da onde veio esse espírito? Eu comecei a fazer a pesquisa, mas foi o tempo que eu vim embora mesmo. Então não deu para terminar a pesquisa não, tá? Mas eu desconfio que é. Ok? Então estão poetizando o mal. A turma hoje, ela poetiza o mal. Ela, como se o mal fosse legabo. Legabo. Olha, ninguém acreditou não. Eu disse, eu vou sair fora, velho. Vou sair fora, a missionária lá se lascou. A missionária ficou louca. A missionária ficou doida. Olha. Que coisa, né? Interessante demais. A questão não é nome de igreja. A questão é o local. Teve algum treco-treco lá. Entendeu? Aí para a pessoa tirar, precisa de legalidade. Apesar do seu pastor da igreja em ata, eu tenho a legalidade, mas é uma coisa forte. Então não é bom a gente se meter em coisa forte, não. Tá entendendo? A não ser que seja em conjunto. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui. É um filme do Cezinho da Orelha Grande e Dentuço. Tem igrejas assombradas. Lugares assombrados é perigoso, porque eles podem entrar dentro de você. Foi o que aconteceu com a missionária. Tá? Aí os caras da igreja disseram que a missionária, ela estava com deprepepa. Deprepepa é depressão. Quem é doido para dizer ao contrário, né? Cada um acha o que quer. O mundo é doido. Sabe por que o mundo é doido? Porque o mundo é livre. Você acredita no que você quiser, você faz o que você quiser. Tome! Como uma pessoa é livre, então às vezes a pessoa é livre para pular de um prédio, né? Para fazer um acordo com o diabo, né? A gostar do diabo. Quem quiser gostar do gato pode gostar. Ele incorpora. Ele incorpora na pessoa e toma conta gerabo. Veja aí, perigo dos lugares assombrados. O lugar assombrado pode incorporar tanto em animal quanto em pessoas. Um cachorro pode ficar assombrado. Essa história de cachorro atacando o dono e matando o dono ou matando a cuidadora pode ser uma macumba que mandaram para ela e pode ser o local. Incorpora. Eu já vi centenas de lugares assim. Igrejas, locais antigos que são assombrados. Cuidado, tá? Aqui mesmo na nossa região tem um lugar que todo político que bota a mão morre. Ou morre ou ele é deposto. Tem lá um cara lá. Aí tem que pedir licença pro cara. Todo político que foi ajeitar o lugar ou morreu, ou matou, foi preso. Todo. O último político ele foi deposto. Teve um que levou 2 tiros na boca. Aí eu disse, todo político que bota a mão lá se lasca. É um lugar assombrado, é um dos primeiros lugares do Brasil. Tá no filme Bahia dos Holandeses esse lugar. É sério. Então qual o espírito que está ali, seja ele qual for, tá? Lugar de muita movimentação, geralmente os espíritos não gostam. Motel, hotel, mas tem também. Eu já tratei alguns hotéis e você bota o espírito num canto só. Se você não consegue tirar, você coloca ele num quarto.
O macete do hotel é deixar um quarto para os espíritos. Mas é a chamada casinha do cachorro, né? Que alguns fazem, né? Então, alguns desenhos e alguns filmes estão poetizando a figura do diabo. O diabo está ficando legal. Isso não é à toa que no carnaval, cada carnaval que passa, mais a coisa fica. Até motel. Mas pode ser em qualquer lugar, tá? Aí o cara que é dono do motel, ele tem que saber disso, senão vai espantar os fregueses. Então tem que pegar, porque às vezes morre muita gente nesse lugar, porque não diz, né? Morre muita gente. Aí você pega um quarto. Tô dando a dica. Tô te mostrando o problema e tô te mostrando a dica. Na fazenda é do mesmo jeito. Se não conseguir tirar, quem tem que tirar o espírito da fazenda é o dono. Tem fazenda que joga pedra. Tem fazenda que as pessoas morrem. Então tem que fazer um fio terra, né? Quando não consegue tirar, mas se conseguir é melhor ainda. Mas quando não consegue, você prender num lugar só, tá? Aí aquele lugar fica assombrado, mas os demais lugares não fica não. A questão de fazenda às vezes é tesouro. É muito ouro e muita prata, e aí atrai ou mantém ali os espíritos, tá? A assombração é perigosa. A gente pensa que é só para dar medinho, né? Não. A assombração é perigosa. Ela é o próprio demônio, né? A assombração. Olha. Na casa eu não aconselho fazer fio terra, não. É melhor expulsar, né? Porque a casa é pequena, poucas pessoas, né? Na fazenda pode-se fazer o fio terra porque é muito grande. Porque o fio terra fica assombrado, né? Terra, pedra. Eu já vi um sítio que jogavam terra. É a alma. Aí aquela alma, enquanto ela está jogando terra, tá bom. Mas quando ela entrar nas pessoas, aí lasca. E aí eu contei também a história de um comitê, de uma casa assombrada que tem aqui na região. Essa casa é muito grande, é casa de rico. Vários quartos, vários banheiros. Se eu não me engano, 5 quartos, 5 banheiros, 6 banheiros. No lugar mais nobre da cidade. Mas ela é para aluguel. E aí um político alugou, né, essa casa. E eu estava trabalhando com esse político, que ele queria o apoio do mundo evangélico. E me lembro que onde tem político tem mulher, né? Chegou 2 mulheres querendo ir para o banheiro, que as mulheres vão tudo para o banheiro, tudo junto, né? Só sabe mijar em conjunto. Aí elas foram para o banheiro. Onde é que é o banheiro, por favor? Aí eu disse, é aqui nesse corredor, tem um ali e outro lá do outro lado. Tem 2 banheiros. A senhora pode ir, que tem o primeiro banheiro e o segundo banheiro, tá? Aí elas saíram agarradas, sim, tchau. Depois lá vem elas gritando, berrando. Ai, socorro! Vocês são doidos! Malucos! Quem já viu colocar um pitbull daquele tamanho dentro de um comitê? Aí eu disse, aqui não tem pitbull não. Quem é doido de colocar um pitbull preto, grande, dentro de um comitê? Elas, tem, seus doidos. Eu vou falar com fulano, que é o Puico, tá? Onde é que tá? Aí o babão lá, principal, né? Porque tem o puxa-saco, o babão. Aí o babão disse, venha, não tem cachorro grande. Aqui não tem cachorro. Tem, é uma agarrada com a outra. E deu um trabalho danado pra gente fazer elas virem. Vem cá, chegue, olha aí, tem não. E elas agarradas. Eu vi o pitbull, não tinha pitbull. Nunca existiu pitbull. Quando o cara foi abrir a porta, ela, seu doido, maluco, não abre essa porra dessa porta, não! Aí o cara abriu e disse, não tem pitbull, mulher, olha aí. Aí elas olharam. Oxe, tem não. A outra disse, eu vi um pitbull, ele deve estar escondido, ele está fazendo isso para fazer medo a nós. Homem, quem era doido de abrir uma porta com um pitbull aí? Aí elas foram, olharam, as duas. Eu jurei que eu vi um pitbull, rosno nele. Sabe quem é esse pitbull? Foi o filho que matou a mãe. Essa casa
era a casa de uma mulher rica que tinha um filho drogado. E o filho queria dinheiro para droga, mas ela tinha gastado todo o dinheiro com droga. Então, o filho matou a mãe na porrada. O pitbull preto é o demônio do filho. Olha, aí eu já fiquei ligado. Eu disse, uma casa tão grande. Vou estudar a história dessa casa. Mas a correria era grande, velho. Eu só vi terminar de estudar a história da casa no final. No final foi que eu consegui saber alguma coisa dessa casa. Que era exatamente o filho que matou a mãe na porrada. Olha, por causa de droga, ele tendo surto pique-coco. E aí ficou esse pitbull preto lá atacando as pessoas. E quando terminou a Zelepambo, esse pitbull entrou num advogado lá. Esse advogado avançou, velho, como um cachorro, foi. E quem me salvou foi o pastor Pedinho. Pastor Pedinho é de Cachoeira dos Índios, ele é da terra dos homens brabo. O pastor Pedinho é bem baixinho. Aí nesse dia o pastor Pedinho passou por lá. Parecia uma coisa de Deus, né? E eu estava na porta, né? E aí ele disse, rapaz, cadê o cara? Deu ruim, não foi? Eu digo, foi. Eu vim falar com ele, me lamentar, eu digo, E o advogado jovem, um cara assim de uns 20 e poucos anos, recém-formado em advocacia, aí o cara fez... E eu comecei a olhar para ele e foi. Mas me pegou de surpresa, velho. Me pegou de surpresa, foi. Porque eu era o marqueteiro do cara, né? Aí ele olhando para mim, fazendo... Começa a mudar a feição da pessoa, E pedindo não sei o que lá, mas nada não, Jesus é bom, nossa igreja toda votou nele e tal. E eu de vez em quando olhava para o advogado... Quando o advogado olhou para mim e fez... Você! Mas rapaz, ele veio numa carreira, fechou a mão, ele ia me dar um murro, foi. Mas diante de Jesus Cristo, pastor Pedrinho está lá em João Pessoa. Um grande abraço, pastor Pedrinho, eu acho que ele lembra dessa situação. Pastor Pedrinho, rapaz, foi incrível, eu nunca vi, por isso que o DNA é forte demais. Essa terra dos homens brabo, que é ali perto de Cachoeira dos Índios, é um lugar que só tem homem brabo mesmo. Se você puxar uma faca para um homem daquele, você tem que matá-lo, senão você está lascado. Misturado com índio, colonizador. Mas quando aquele cara veio para cima de mim, ele veio com ódio, eu fiquei assim, ó. Eu não sabia o que fazer. Pastor Pedrinho olhou para ele e fez, sangue de Cristo tem poder, deu uma rasteira nele, velho. Que ele caiu e rolou e caiu nos meus pés. Foi. O Pedrinho fez... Aí pastor Pedrinho pulou em cima do cara, foi. Olha, quem vê cara não vê coração. Você olha para o pastor Pedrinho, por isso que o nome dele é Pedrinho. Ele é simpático. Mas eu vi aí um guerreiro. Foi. E aí ele deu uma rasteira no cara tão grande que o cara... Aí ele deu uma rasteira assim, pulou em cima do cara. Pegou na mão do cara e no pescoço do cara. E o cara... eu vou pegar esse pastor! E eu... sem saber o que fazer, velho. Aí pedi, saia daqui, pastor, saia daqui, que ele está endemoniado, saia daqui, pastor, saia daqui. Aí eu disse, sim, senhor. Aí eu peguei, saí, e ele gritava. Aí pedi, segura aqui nas pernas dele. E ele querendo bater a cabeça no chão, e Pedrinho segurou no pescoço dele assim, segurou no braço, e ficou o outro braço solto. Mas foi uma coisa incrível, parecia um judoca, um cara assim de... eu guardei isso, eu agradeço a ele. Eu agradeço. Se ele tivesse uma faca, alguma coisa, olha, era um demônio de morte. Entrou dentro do cara. Entrou dentro do cara. E o pastor Pedrinho, você vê, quem vê cara não vê coração. Você olha para ele, você pensa que ele, assim, que ele é tão calmo. E ele teve um discernimento espiritual e teve uma reação formidável, velho. Porque aquele cara, pastor! Bah, pra cima de mim. Ele me fixou em mim, né? Pastor Pedrinho fez, deu uma rasteira, velho. Mas pensa numa rasteira da pílula. Aí o bicho caiu nos meus pés. Aí pastor Pedrinho foi no pescoço dele, pegou nos braços. Sai daqui, Joilson! Sai daqui! É demônio, esse aqui tá com demônio. Ele, baba. Traga água! Aí trouxeram água, jogaram em cima dele. Ele, ou seja,
O espírito que estava na casa entrou dentro dele. Depois de tudo foi que eu fui falar com os vizinhos, conversar. Os caras, essa casa aí, rapaz, o filho matou a mãe. É assombrada. Olha, os vizinhos sabem, ó. Os vizinhos sabem, olha. Mas graças a Deus, o anjo do Senhor e a Pedrinho. Foi uma surpresa muito grande, eu não esperava não, né? E a cena foi uma cena de terror. Então, a casa assombrada, o lugar assombrado é perigoso por causa disso. Que eles podem entrar dentro da pessoa que está lá. Aí, o que foi que houve? Aí, depende do que foi que houve, pode haver novamente. A casa assombrada é bem relatada num filme chamado Horror em Eatville. É a casa oficialmente assombrada dos Estados Unidos. Foi escrito mais de 30 livros sobre ela. Todos os moradores morreram, se mataram ou mataram. O último morador matou a família toda com 12. Olha, tá vendo que coisa? Então a casa assombrada, ela é perigosa, porque ela pode tomar conta do dono. Então antes de você comprar carro, começa a mudar a feição da pessoa. E pedindo não sei o que lá, mas nada não, Jesus é bom, nossa igreja toda votou nele e tal. E eu de vez em quando... Eu ainda vou ver Pedrinho, faz muito tempo que eu vi Pedrinho. Eu vou agradecer a ele por esse momento, né? Foi fantástico. Eu acho que se fosse dar uma nota, tem nota 10 por causa da destreza, a rapidez dele foi muito grande. Muito grande. Então, quando você for comprar um carro, uma casa, você tem que analisar o histórico do local, tá? O histórico vale. Por isso que tem gente que vende a casa bem baratinho, porque tem um negócio lá dentro. Você passa a ponta dos seus dedos na casa e pergunta. A casa diz. E tem a língua também. Passa a língua? Você passa o dedo na parede e passa na língua. Aí você sonha. Estou te dando um papo reto, tá? Na história dos Estados Unidos, o nome é Horror em Eatville. Tem uns 3 filmes que falam sobre esse filme. Era uma voz que surgia na mente da pessoa e o morador da casa acabava matando toda a família. Eu estou dizendo aí, como você saber. Se puder ficar descalço, ninguém percebe, eu já fiz tanto isso. Tá entendendo? Cadê ter calor danado? Aí tira o sapato, ou tira a sandália. Como eu ando muito de sandália, eu só ia tirar a sandália. E aí você pergunta para casa: bom dia, casa. Tem alguma coisa errada em você? A casa diz, a casa é viva. Se tiver, ela diz, tem um espírito. Tem um espírito. A última vez que eu fiz isso foi a minha sogra ia comprar uma casa boa, num bairro bom, e barata. Olha, então ela me chamou: Joilson, pode ir lá orar pela casa? Eu digo, posso. Então quando eu cheguei na casa, saiu uma palavra da minha boca sem eu saber. Aí a menina que veio oferecer a casa, né, ela disse: é muito barata, mulher. Eu morei nessa casa uns 4 meses. Agora eu estou na casa da minha mãe. Aí eu disse: por que saiu? Ela ficou calada. E saiu da minha boca também outra palavra que eu não controlei. Eu disse: tem muito fantasma essa casa, não tem? Ela também ficou calada. Aí quando eu entrei na casa, eu tirei o sapato, né? Eu tirei a sandália. Eu disse: olha que piso friozinho. Então, mas na verdade eu estava lendo a casa, porque tem que ter o disfarce, entendeu? Ah, que pisozinho friozinho. Aí meti os dedos na parede, perguntei a casa. Pois é. E aí você passa o dedo na parede e toca na língua. Pronto. Uma voz falou: espírito de morte. Olha. A casa de dia era escura. Aí fomos andar na casa boa, 3 banheiros, como é o nome? Uma clarabóia dessa que eu tenho aqui. Tudo bom a casa, toda boa a casa. Olha. Mas tinha um porão. E esse porão era muito escuro e grande. Ela disse: não, o porão está mal arrumado, não precisa entrar não. Aí eu disse: mas eu vou entrar, só para dar uma olhada.
E eu fui descalço. Quando eu cheguei no porão, parecia que eu tinha levado um banho com água gelada. Aí eu olhei, um porão mais ou menos de 6 metros por 10, era grande, era a casa todinha, tinha um porão embaixo. Macabro o porão. Aí eu conversando assim, e aqui era o quê? Não, aqui era uma despensa, tal. A dona daqui, ela tinha umas rezas. Epa! 1, 2, 3. A primeira dona tinha uma reza e eles vinham fazer o culto aqui embaixo. Eu digo, no calor da molasta desse. As coisas me apontaram para o piso. O piso do... Como é o nome? O piso do porão. Tem alguma coisa no piso do porão, tá? Aí quando a gente subiu, ela conversando, tal, eu morei aqui, mas eu preferi ir para a casa da minha mãe. A casa da mãe dela era 3 casas depois dessa casa. Eu digo, oxe, para vender mais rápido, mulher. Aí no final, aí a minha sogra disse, e aí, Joilson? Eu digo, tem muito fantasma aqui. Tem muita coisa macabra aqui. Aí a mulher fez, ó o oi da mulher, ó. Aqui tem coisa pesada. Ela fez, mas é muito bonita a casa, né? Mas, quando ela se entregou, mas é muito bonita a casa, né? E o preço tá bom. Pronto, ela confirmou. Quando a gente entrou no carro, você viu alguma coisa? Eu digo, rapaz, tem um espírito de morte nessa casa. Tá certo. Aí pronto, levei ela para casa. E a menina que queria vender a casa ficou, e aí, vai querer a casa? A gente divide, não sei o que lá. E aí, vamos para, como é o nome? A Caixa, comprar essa casa pela Caixa, dando várias opções, né? Aí ela disse, quero não, mulher, tá? Pegaram amizade as duas. Aí no final, quando ela disse que não queria mais, ela falou, aquele rapaz que veio com você, ela, aquele é meu genro. E que ele falou que tinha fantasma, né? Foi, ele falou, mas ele é meio doido da cabeça. Assim, ele é meio místico. Místico? Isso é calúnia, eu não sou místico, não. Eu sou um teloguzão. Teloguzão? Teloguzão. Formado em raiva. Aí conversa vai, conversa vem. Ela disse que ali, depois da dona, que fazia culto no porão, cultos, entendeu? Aí a dona saiu, a primeira vizinha veio com um rapaz de 12 anos, 9 anos e morreu. O filho dela morreu, de uma hora para outra. Aí ela deixou a casa. A segunda não tinha filhos, tinha um cachorro. E era um cachorro muito querido da família. E o cachorro cavou o chão, cavou o jardim, achou o canoite, estourou o canoite, achou o fio, estourou o fio. E a dona, quando passou, estava o cachorro. O cachorro morrendo de choque, morreu eletrocutado. Aí ela deixou a casa. Olha aí, espírito de morte. E a outra entrou e saiu no outro dia. Só teve o trabalho de pagar, como é o nome? A mudança. Ela disse que viu uma criança andando dentro da casa. Epa! Casa assombrada, velho. Quem comprar tá ferrado. Tem alguma coisa no piso do porão. Tem. Aí você pergunta, a casa dá o toque todo para você. A casa diz. Era um espírito de morte. Eu desconfio de osso. Osso no porão. Osso. Osso de alguma coisa. Osso de defunto, alguma coisa. Porque a casa falou no piso. Espírito de morte. E quem vai nessa casa, alguém morre. O cachorro morre, o marido morre, o filho morre. Tá danado, velho. É por isso que eles estão vendendo a casa bem baratinho. Olha, para se livrar. Então, nessa casa o espírito é de morte. Um caso, o espírito entrou dentro do cachorro. O cachorro foi pro jardim, cavou um buraco, achou um canoite de energia, que é um cano forte. O cachorro vai lá com o dente, estoura o canoite, que é difícil você estourar um canoite de energia. Depois do canoite ainda tem um fio, que o fio é cascado. Ele vai lá e vai mordendo o fio até o fio descascar e matar ele eletrocutado. Aí a boca fecha, não consegue abrir. Aí ele fica... No outro dia, quando a dona olhou, ele estava duro. Olha. Então, assim, vai dormir numa casa dessa, a casa assombrada, ela é perigosa. Porque ela pode entrar na pessoa, pode entrar no marido, pode entrar no filho. Eu já contei também a história lá de João Pessoa, né? Que é a mulher que comprou a casa do velho, que o filho era doido.
E ela tentou matar o filho dela da faca. E ela ama o filho dela. E ela ficou com problemas mentais. Que eu contei aqui a história de terror, que ela abriu um buraco na porta e o filho trancado dentro. Então o espírito da casa entrou dentro dela. Aí quando ela vendeu a casa para o caminhoneiro trouxe o caminhão, trouxe a mulher, separou da mulher, virou o caminhão. Gente, uma casa dessa é uma bomba. Quem é que está lembrado aqui que eu contei ao vivo? Que essa menina, ela é funcionária pública, ela comprou uma casa de um velho que tinha um filho amarrado, que era esquizofrênico. Lembra? Quem é que lembra dessa história? E o velho deu um treco no coração, a filha vendeu a casa pensando que o velho ia morrer, o velho não morreu, voltou, reclamou a casa, amaldiçoou. O filho foi colocado no hospital psiquiátrico, o filho era amarrado numa corrente. Eu me lembro, pastor. E aí o velho veio, reclamou, falou, foi para o hospital, teve outra crise, morreu, foi embora. E aí ela foi morar nessa casa, ela reformou a casa, foi morar, e aí ela começou a entrar em depressão. E um dia ela pegou a faca e foi tentar matar o filho. O filho se escondeu dentro do quarto. Ela começou a abrir um buraco na porta e o filho gritando. Ela conseguiu botar a mão para abrir o ferrolho e o filho dando um tapa na mão dela. Foi um demônio que entrou dentro dela. E ela é uma pessoa tão maravilhosa. Foi. Aí ficou em depressão, foi aposentada por depressão. Ela chegou para o marido e disse: vamos vender essa casa. É a casa. Vendeu a casa, ficou boa. Aí quem comprou foi um caminhoneiro que ele fazia carga entre o Recife e Natal. João Pessoa é no meio, né? Então ele fazia Recife, Natal, e ele dormia lá, trouxe a família do Recife, colocou lá e ficava com o caminhão lá. Em poucos meses ele brigou com a mulher separou dele, foi embora para o Recife, e ele virou o caminhão, perdeu o caminhão. Gente, uma casa dessa é uma bomba, velho. Quem comprar se lasca, entendeu? Quem não acredita nisso, veja Jericó. Jericó é assombrada. Tem duas Jericó. Tem Jericó assombrada e tem Jericó abençoada. Mas quem amaldiçoou Jericó? Nada mais, nada menos do que Josué. Quem é mais forte? Quem quiser tirar o demônio lá, tire. Ninguém consegue. Teve um rei lá que disse: eu tiro. Quando ele botou a primeira porta, o filho dele morreu. Ele botou a segunda porta, o outro filho morreu. Então ele parou. Então existem duas Jericó. A Jericó velha, que é cheia de mendigos e prostitutas, e a Jericó nova, que é rica, cheia de comerciantes, e o dinheiro roda. Então, essa primeira Jericó foi a Jericó que na luta Josué teve raiva e amaldiçoou. Olha, chama-se lugares amaldiçoados. Ok? Interessante. Então, cuidado. Se você perceber que algo é assombrado, um carro é assombrado, cuidado. Existe carro assombrado também, tá? Veja aí na internet, carro assombrado. O carro matou todo mundo. Matou o dono, matou o guincheiro perdeu o braço. Depois, quem comprou o motor morreu. Quem comprou a carcaça morreu. O carro tinha dono. Quem tocava no carro, chamado carro amaldiçoado. Esse carro tinha um dono espiritual. E quem tocou no carro se deu mal. Né? Até o cara que comprou a carcaça do carro, ele foi botar a carcaça do carro em cima da outra, na sucata que ele comprou, e o carro escapou e caiu em cima dele e matou. Olha, tem um filme, pastor, do carro assombrado. Então tem cuidado com isso, tá? Então, qualquer coisa que você for comprar, você tem que dar uma olhadinha se é assombrado, se é oferecido, se é amaldiçoado. O objeto amaldiçoado é assombrado, inevitavelmente. Uma pedra de sacrifício, uma faca de sacrifício, qualquer lugar amaldiçoado, ele é assombrado, porque a maldição atrai o mal. Cuidado e preste atenção, tá? Eu dei a dica, volta o vídeo e assista de novo.